Querido, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você veja essa mensagem, o importante é que você veja, que você ouça essa mensagem atenciosamente para o que o Espírito Santo de Deus quer dizer à tua vida. Existem pessoas nessa geração que chegam às igrejas querendo ser consoladas, querendo ouvir algo que o pastor, o líder daquela igreja quer que ela fale. Mas eu creio que precisamos levantar uma geração que queira escutar a voz de Deus, que esteja com os ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus. Porque a igreja não é lugar de você ouvir filosofia. Se você quiser ouvir filosofia, você aluga um livro aí numa biblioteca qualquer, um livro de Platão, e assim você lê a filosofia, Aristóteles, tanto faz. Mas eu creio que há um povo que quer sentir a glória de Deus, que quer buscar a face de Deus, que esteja com os ouvidos atentos para a voz de Deus. Quem puder, abra a sua Bíblia comigo, no livro de Isaías, no capítulo 66. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificarás vós? E qual é o lugar do meu repouso? No verso 2: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olhei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme na minha palavra. Olha o que o Senhor está dizendo: que nós, a geração, somos aflitos. Quantas vezes chegamos hoje em dia em determinados lugares da sociedade, nós cristãos não damos exemplos que somos servos de Deus. É difícil, ainda mais quando estamos na prova, na dificuldade. É difícil dar glória a Deus, eu sei como é que é. Mas aí eu lhe pergunto: que casa você tem edificado para o Senhor? Que casa você tem edificado para o Senhor? Será que o Espírito Santo de Deus tem feito moradia na tua vida? Muitas pessoas têm edificado, sabe o que para o Senhor? Casas de pau, firmada na areia. Mas precisa estar firmada na rocha com Cristo. Queridos, o Evangelho ele não é brincadeira. Temos que tratar com seriedade a palavra de Deus. Que casa você tem edificado para o Senhor? Querido, essa geração precisa de viver a verdade. Será que toda vez precisamos de entrar em uma igreja, ficar ouvindo esporro, mas não aprendemos, saímos mais vazios ainda? Será que precisamos disso? Não! Precisamos consertar, nos pôr de pé, nos disponibilizarmos para a obra de Deus. Peça ao Senhor para você ser cheio do Espírito Santo, e Ele te encherá, querido. Eu tenho aqui uma comparação que talvez seja o porquê que você não é cheio do Espírito Santo. Primeiramente, vamos nos colocar no lugar de um cálice. Em primeiro lugar, Deus não colocará o teu Espírito Santo, a tua presença, em um cálice cheio de eu. Deus não vai derramar a sua presença em um copo cheio. Se estamos cheios do nosso eu, dos nossos próprios projetos, vontades, orgulhos da carne, sonhos, convicções, não há espaço para Deus derramar seu Espírito Santo. Se queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus, o primeiro passo é assumir uma postura humilde, colocar nossos desejos e convicções diante de Deus, esvaziando o nosso cálice, que é a nossa vida, para ser cheio do Espírito Santo. Segunda opção, um cálice sujo. Hoje em dia, se você for tomar um copo com água, você vai querer tomar num copo sujo. Não, querido, mesma coisa é Deus. Deus não vai derramar a sua santa presença em um cálice sujo. Para ser cheio do Espírito Santo, precisamos nos arrepender dos nossos pecados
e pedir o sangue de Jesus que deixe o nosso corpo limpo. Essa sujeira deste cálice é o pecado. A Bíblia diz que a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado, querido. E ele está presente em nossas vidas diariamente. E como vamos ser cheios do Espírito Santo com cálice sujo? Talvez o maior problema de ser cheio do Espírito Santo é o cálice. É o cálice que é a nossa vida, que já está cheio. Querido, o Espírito Santo de Deus, ele tem prazer em derramar o teu Espírito em nossas vidas, para que nós transbordemos a tua glória. Para onde você passar, as pessoas vê Deus na tua vida. Nós precisamos de ser exemplo, queridos. Deus não é vergonha para ninguém. Tem gente que tem vergonha de Deus. É duro dizer isso, vergonha de Deus. Já imaginou se Jesus ele tivesse vergonha de você? Já imaginou se ele não tivesse morrido naquela cruz por você? O que seria de você hoje? O que seria de nós hoje? Que postura você tem tido diante da presença do Senhor? Que postura de homem de Deus você tem mostrado à sociedade? Será que você tem conseguido convencer quem está mais próximo e quem está mais distante da tua vida? Ou você tem se alienado às coisas carnais? Também quero te ensinar aqui nesta palavra que a Bíblia diz que há 3 tipos de homens. Primeiro, o homem natural, aquele que ainda não recebeu a Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: o homem que não tem um espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. A Bíblia está clara, correta. Imagina a nossa vida com o eu no centro, como vai ser controlada por Deus. Não podemos entender as coisas. O homem que não tem a Deus não consegue entender o que nós entendemos. Eles não enxergam o mundo como nós enxergamos. Não podemos ter a nossa vida controlada pelo eu e Cristo do lado de fora. A vida controlada pelo eu hoje em dia nesse mundo resulta em discórdias, em frustrações. Mas nós somos um povo que precisamos brilhar em meio à escuridão. Aonde a luz ela está, ela brilha. Segundo tipo de homem que eu quero explicar: o homem espiritual. Aí é tudo uma glória, uma maravilha. O homem espiritual é aquele que recebeu a Cristo e tem a sua vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o homem. Você tem sido esse homem? Esta é a pergunta para você. Você tem sido esse homem? Então vamos abrir a nossa Bíblia agora. Vamos dar um salto aí de 1 Coríntios. Vamos para o capítulo 2, no verso 15, que diz assim a palavra de Deus: o homem espiritual discerne todas as coisas. A vida controlada por Cristo no centro da vida. Quando a gente coloca o nosso eu do lado de fora do centro, as ações das nossas vidas resultam em harmonia. Será que você tem sido esse homem espiritual? Será que o Espírito Santo de Deus, melhor, será que o Espírito tem habitado na tua vida? Será que diariamente tem sido assim? Será que você é exemplo por onde você passa? Será que as pessoas da sociedade, será que o homem natural ele pode olhar para você e dizer assim, ó, ali vai o homem de Deus? Será que ele pode? Pois é. O homem espiritual é aquele que faz a diferença onde passa.
terceiro homem, o homem carnal. Esse é complicado. O homem carnal é aquele que já recebeu a Cristo, mas vive em derrota, porque confia em teus próprios esforços para viver a vida cristã. O homem carnal é o problemático da história. É o homem que confia no seu próprio ego. A vida dele só resulta em discórdias e frustrações. É só derrota. Ele não consegue ter uma vida abundante e frutífera. Deus promete uma vida frutífera para a gente, abundante. Em João no capítulo 10, versículo 10 diz: Jesus, eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Mas o homem carnal já não pensa dessa forma. Que tipo de homem você tem sido aqui, querido? Que personagem é você nessa história? Será que é o homem carnal? Aquele que conhece a palavra de Deus, mas não vive, confia na força da tua própria mão. Será que você tem sido este? Ou será que você tem feito a diferença como um homem espiritual, querido? Será que você tem atraído outras pessoas para a presença de Deus? Será que você tem frutificado, querido? Eu quero que você entenda, além dessa frutificação em que nós cristãos falamos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, no capítulo 15, no versículo 1 em diante. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Ou seja, se você, meu filho, é um homem carnal que conhece a palavra de Deus, mas não dá frutos, você é podado, você é cortado, porque você é como um fruto sem valor, um fruto podre que está na árvore, danificando talvez os outros que estão à tua volta. E todo o que dá fruto bom, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Você entendeu o mistério da videira agora? Se entendeu? Meu filho, quando você dá um exemplo para a sociedade, você é limpado por Deus. Será que você tem entendido o fruto do Espírito? Será que você tem um fruto do Espírito na tua vida, querido? Vamos dar um salto lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz desta forma: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que é uma pessoa sem isso na vida, querido? O que é uma pessoa sem o amor, sem a alegria, sem a paz, sem a paciência, sem a capacidade de amar, sem a bondade para com o outro, sem a fidelidade, sem o domínio próprio, querido? Contra essas coisas não há lei. E mais uma vez eu te pergunto: quem tem sido você nessa história? Ou melhor, quem você quer ser a partir de agora nessa história? Será que você quer ser um homem carnal? Será, querido? Eu vou aqui explicar algumas características pessoais daqueles que têm o Espírito Santo de Deus em sua vida. Essas pessoas, elas são cristocêntricas. São aquelas que têm Cristo no centro da tua vida. É dirigida pelo Espírito Santo, conduz os outros a Cristo na lei da videira, a qual explicamos em João 15. Possui vida efetiva de oração, conhece a palavra de Deus, confia em Deus e obedece a Deus. À medida que o cristão vai confiando no Senhor, queridos, em todos os detalhes da sua existência,
segundo a sua maturidade em Cristo, essas características se manifestam em sua vida. Aquele que está apenas começando a compreender o ministério do Espírito Santo não deve desanimar. Se não é tão frutífero como os cristãos mais maturos, que já experimentaram esta verdade por um período mais extenso, não julgue, espere. Vai ter o tempo de Deus na tua vida. Existe a promessa de Deus para a tua vida, querido. O homem carnal, as características deles são ignorância de sua herança espiritual, incredulidade, desobediência, perda do amor de Deus para com os outros, vida pobre de oração, falta de desejo de estudar a Bíblia. Sabe como é que uma pessoa dessa vive? Cheia de atitudes legalistas, pensamentos impuros, ciúmes, invejas, preocupações, desânimos. Vive com um espírito de crítica, vive sendo frustrado, vive com seus planos acabados, seus sonhos derrotados, com falta de propósito na tua vida. Será que você tem sido esta pessoa, querido? Será que você que está me ouvindo é esta pessoa? Eu espero que não. Eu espero que a partir de agora você seja uma pessoa diferente, uma pessoa que consegue discernir as coisas espirituais, uma pessoa que tem a sua casa firmada na rocha. Que casa você tem edificado para Deus desse jeito, nessa vida pobre que você anda vivendo, nesse mau exemplo que você é para a sociedade? Talvez dentro da igreja você está de terno e gravata, mas por dentro você está podre, acabado. Deus não quer isso para a tua vida. Deus, Ele sonda o teu coração, querido. Seja diferente. Peça ao Espírito Santo para entrar na tua vida. É possível que o Espírito Santo entre na tua vida. Lá em Atos, no capítulo 1, diz: antes de ascender aos céus, Cristo prometeu enviar-nos o poder do Espírito Santo para nos capacitar a fim de sermos suas testemunhas. Você é testemunho do Espírito Santo, querido. Você tem feito valer isso? Então faça valer isso. A partir de hoje, toma essa decisão. Seja alguma pessoa nessa história. Fala assim: eu preciso mudar, eu preciso melhorar aqui, eu preciso consertar ali, Senhor. Me ensina, me guia, me capacita. É o que o Espírito Santo está dizendo ao teu coração. Assim eu deixo essa mensagem para reflexão. Em nome de Jesus, que ela entre, penetre na tua mente. Assim eu termino essa mensagem hoje. Amém. Amém.